Saber diferenciar uma correção de uma reversão é a diferença entre ganhar e perder dinheiro. Nesse vídeo a gente vai ver justamente como diferenciar uma correção de uma reversão, utilizando parâmetros técnicos, utilizando indicadores, utilizando até ferramentas, a gente consegue facilitar a nossa leitura e saber se de fato o mercado vai reverter ou ele está apenas corrigindo para prosseguir no movimento de tendência. Antes de cair dentro da aula, eu quero te pedir para dar um like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora! A gente sabe que os mercados se movem em tendências. Então, se o mercado está numa tendência de alta, em dado momento a gente vai ver um deslocamento do preço para baixo, uma queda do preço, mas isso não vai reverter a tendência. Isso vai ser apenas uma correção para ele prosseguir a tendência, porque os mercados se movem em zigue-zague. Então, olha só, nenhum mercado vai subir assim, ó, em linha reta. Sabe por quê? Por conta da psicologia humana. Então, pessoas que compraram aqui, cara, tá vendo, pô, tô ganhando 20 mil, 30 mil, 50 mil reais, alguma hora ele vai querer botar o lucro no bolso, que ele fica com medo do mercado voltar na cara dele. Ou seja, o mercado, ele vai passar por correções. Então, nessa correção aqui, a gente teve a realização de lucro dos comprados, somada à força do pessoal que está ali tentando pegar uma reversão, operar vendido contra essa tendência. Então, você soma a força do pessoal que está realizando a compra, ou seja, emitindo ordens de venda. Para fechar sua compra, você tem que vender. Com essa força do pessoal que está ali operando na ponta contrária, que está operando vendido no mercado. Então, ó, no movimento de baixo agora, para não ficar só dando exemplo na alta, a gente vai ver o preço caindo, só que em dado momento ele vai passar por uma correção para ter força para continuar caindo. Então a gente precisa identificar o quê? Se isso é realmente uma correção para o mercado continuar no movimento de tendência, que nesse exemplo aqui teórico é para baixo, uma tendência de baixa, ou se isso aqui, ó, é o início de uma reversão. Então a gente começa a subir aqui, a minha cabeça pensa, cara, estamos só corrigindo essa queda. É isso que a minha cabeça vai pensar. Mas e se de fato isso aqui for uma reversão do mercado? Como é que a gente vai saber se é uma correção ou uma reversão? Existem várias formas de saber isso, inclusive no livro Análise Técnica Explicada, do Martin Pring, a Bíblia do Trader, o livro que eu mais mencionei nesse canal, ele diz que os mercados raramente vão mudar de direção sem deixar um sinal. E muitas vezes esses sinais são uma faixa de negociação, que são as figuras clássicas da análise técnica. Por exemplo, topo duplo, ombro, cabeça, ombro, são figuras ali da análise técnica que implicam a reversão. Então, se o mercado for reverter, ele geralmente vai deixar um sinal, segundo Martin Pring, só que muitas vezes ele não vai deixar a tal da figura gráfica. Ó, o topo duplo aqui, muitas vezes ele não vai deixar essa figura gráfica. Então a gente precisa conseguir identificar, mesmo se ele não deixar uma figura pra gente, a gente precisa conseguir identificar se vai ter uma reversão no mercado. Eu não quero comprar um mercado achando que ele tá só corrigindo, ó, tava subindo, começou a cair. Eu falo, cara, eu vou entrar nesse pullback aqui que tá tendo. Eu não quero depois ver que na verdade foi uma reversão e eu dei mole. Então, quais são os sinais? Finalmente agora vamos entrar nos sinais. Quais são os sinais que o mercado dá pra gente que ele avisa, ó, isso é uma reversão e isso aqui é uma correção apenas. Um dos principais sinais que a gente vai ter vai ser dado pelo indicador de volume. Então, olha só, eu vou vir aqui, vou digitar VOL e vou colocar aqui meu indicador de volume. Não precisa alterar a configuração nem nada. A propósito, eu estou aqui nas ações da Adobe Gráfico Mensal, mas isso não importa, porque a gente vai aplicar todos os conceitos que eu vou explicar nessa aula em qualquer tempo gráfico, qualquer ativo. Eu selecionei aqui uma ação aleatória, não é recomendação de investimentos. Então, um dos princípios mais importantes da análise técnica, principalmente para quem opera tendência, é que o volume corrobora a tendência. Então, eu quero ver um movimento de tendência ser acompanhado por volume. Então, observa aqui, os movimentos de alta são acompanhados por mais volume do que os movimentos de baixa. Movimento de alta, mais volume. Ah, mas está decrescente, aqui o volume está caindo com o preço subindo. Sim, isso daí já é o primeiro sinal de que talvez a gente pudesse reverter. Já pode ir anotando aí, já estou entregando aqui tudo. A gente vai ver que volume, média móvel, até Fibonacci ajuda a gente a saber se o mercado vai reverter ou se ele está apenas corrigindo. Então a primeira dica, você vai olhar o volume. Pô, tem menos volume esse candle, realmente continuou subindo o mercado. Mas o volume já mostrava aqui, ó, volume decrescente, mercado subindo. Ele já avisava que o mercado não estava, a tendência de alta não estava com tanta força assim. Então olha aqui, ó, volume com preço subindo aqui, ó.
Ó, volume subindo antes. Volume estava subindo, preço subindo. Tivemos aqui, ó, 2 candles vermelhos. Barras decrescentes de volume, menor do que as barras de volume anteriores. Volume corrobora a tendência. Agora, olha aqui. A gente puxando para cima, beleza. Até então, a gente pode achar que vai seguir a tendência de alta, mas você já acha estranho, porque a gente tem aqui uma barra de volume mais alta, associada a esse candle vermelho, que é um candle de convicção, corpo longo, um pouquinho de sombra superior. E aí a gente vê, ó, esse candle aqui, será que é só uma correção? Porque a gente ainda não sabia. Poderia ser só uma correção. Olha o volume que acompanha esse candle. Você acha que vai ser uma correção se a gente tem um volume aqui monstruoso? Muito difícil. Mas cuidado, ó, que o pessoal vê isso aqui, ó, um negócio vermelho aqui gigante. Pô, isso daqui vai derreter. Não, um volume aqui gigante associado a uma sombra inferior grande. Isso daqui é defesa da parte compradora. Não é porque o negócio está pintado de vermelho que implica em queda. Então, a sombra inferior aqui com volume desse, ó, a gente já sabe que na verdade isso daqui estava apontando para cima. Então, a melhor forma, a primeira, né, que eu vou ensinar aqui outras, até a média móvel, retração de Fibonacci, projeção, ajuda a gente a saber se o mercado vai reverter ou está corrigindo, mas a principal forma de saber se é uma correção ou uma reversão é com o auxílio do indicador de volume financeiro. Então, se você vê que o mercado está subindo, armou um candle vermelho, se você não tem um indicador de volume, cara, isso daqui ia ser uma correção na minha cabeça, se eu não uso volume. Então vamos enxergar aqui o seguinte, ó, ainda não tinha acontecido nada daquilo do gráfico. Então o mercado tá aqui subindo. A gente vê aqui, ó, esse candle corretivo. Cara, eu vou comprar, ó, tá testando o fundo anterior. Tudo bem, deixou 2 topos aqui na mesma altura. Só com price action a gente já começa a suspeitar da tendência, né? Não conseguiu romper o topo anterior, foi testar o fundo. Mas se não tem o volume, ó, se não tem esse volume aqui embaixo, deixa eu tirar ele aqui. Cara, eu poderia comprar isso daqui achando que é só uma correção e o mercado vai voltar a subir. Só que com volume, olha só. Olha o tamanho dessa barra com um candle de convicção aqui, baixista. Então a gente já sabe, cara, isso daqui provavelmente vai reverter esse mercado. Por isso que eu falo, trader que não usa volume não é trader, é jogador. Brincadeiras à parte, pessoal, olha só aqui outra forma de você ver se a gente está falando de uma correção ou de uma reversão. Esse pivô de alta, ó, que foi armado. Puxou até aqui e corrigiu, olha só. Vou pegar a retração de Fibonacci, vou pegar aqui do ponto que o mercado reverteu, ó. Isso daqui é nosso pivôzão. Daqui até aqui, corrigiu 61,8. Vamos alargar isso daqui, ó. Vamos alargar. Diminui um pouco o volume agora. Então, a gente está falando aqui de um pivô de alta, veio até aqui, ó. Até aqui em cima, corrigiu. Ah, teve um micro pivô antes, ó. Isso daqui a gente chama de micro pivô. Veio até aqui, esse candle corretivo na 38, rompeu a cabeça do pivô. Só que ainda precisava de um descanso maior o mercado para buscar ali as projeções de Fibonacci. Então ele construiu um pivô maior, que vem daqui até aqui, ó, e aí corrige na 61,8. Rompeu a cabeça do pivô, esse candle aqui. Cara, já ensinei isso várias vezes no canal, tem vídeo, tá? 161,8, ó, botei aqui na cabeça do pivô, olha aqui o alvo. Então, pivô veio aqui, buscou o alvo. Ou seja, quando bate 61% de Fibo, projeção de 161% de Fibonacci, você já sabe que deve ser uma reversão. O mercado ele corrige, ó. O mercado corrige, bateu na primeira projeção de Fibonacci. Aí faz uma correção, ó. Isso daqui, essa sombra aqui superior que deixou, já é uma correçãozinha que teve. Mas ele ainda tem outros alvos para cima. Só que quando o pivô de reversão vai no alvo 161%, que a gente chama de terceiro alvo Fibonacci, quando ele busca o terceiro alvo, cara, dificilmente o mercado vai continuar subindo e provavelmente ele vai fazer uma reversão, tá? Então, a gente teve aqui, como violou esse fundo aqui anterior, ó, a gente pode chamar isso de uma reversão. Se eu for enxergar o fractal inteiro aqui, ó, fractal, pá, daqui até aqui, beleza, aí foi só uma correção. Daqui até aqui, foi só uma correção. Aí, em vez de projeção, o que eu faço? Retração de Fibonacci, tá? Mas eu estava enxergando aqui esse pivô. Então, não ia ser só um candlezinho corretivo para continuar a subir. Como que eu sabia disso? Porque já bateu no terceiro alvo de Fibo. Então, precisava, ó, de vários candles aqui para descansar esse mercado. E será que vai reverter o mercado? Bom, já violou o fundo anterior, então a gente meio que desconstruiu a tendência de alta e tá ameaçando aqui, ó, deixar um topo
mais baixo que o topo anterior aqui. Ó, topo, pode deixar aqui, um topo mais baixo que esse topo. Então, pessoal, olha só, aqui no gráfico de 5 minutos de Adobe. Se eu pegar esse fundo aqui, ó, até aqui, que foi onde fez o descanso, a gente já sabe, cara, o mercado, obviamente, está só corrigindo na 38 de Fibo. Então, você vai ver um deslocamento direcional de preço, você vai ver, vai segurar em Fibo ou não vai segurar? Na 38, 50, 61.8. Então, olha só, esse deslocamento, ó, tô pegando daqui como fundo, beleza? Que aqui ele veio nesse fundo, mas depois subiu aqui, ó. Derreteu, voltou a subir. Então, eu tô pegando todo esse avanço aqui até ter o primeiro candle vermelho, ó. Ainda não tinha acontecido aquilo. Primeiro candle vermelho. Cara, corrigiu na 23 de Fibo, tá vendo? Antes da 38. É que eu não uso a 23, mas corrigiu na 23. Então, cara, você vai ver, mercado teve ali uma alta. Vamos botar uma sequência de 3 candles verdes. Armou um candle vermelho. O negócio não foi nem na 38 de Fibo e já deixou uma sombra inferior. Cara, é óbvio que é uma correção apenas. Então, não é uma reversão. Então, a reversão, a gente vai ver o mercado, ele já não vai nem segurar na 50, nem na 61.8. Passou da 61.8, cara, isso daí não é uma correção. O mercado provavelmente vai reverter. Aqui, ó, micro pivô de alta. Puxou daqui até aqui, corrigiu e foi. Vamos ver se respeitou Fibo. Ó, a gente tinha aqui esse Fibonacci, micro pivô. Até afastar, a gente não sabia o que ia acontecer, ó. A gente não sabia. Só que o que eu vi aqui? Pô, segurou aqui em Fibo. Começou a subir para romper, ó. Começou a subir. Cara, corrigiu em Fibo, não passou de 61.8. Tá subindo, tá indo para romper aqui, ó. Esse topo. Então é óbvio que a gente tá falando de uma correção aqui e não de uma reversão do mercado. Então vamos lá. Projeta Fibo. 161.8. Teve nem força para chegar na 161.8, ó. Esse aqui buscou 100% de Fibo, ó. Desse pivôzinho, ó, micro pivô, puxou, corrigiu, rompeu. 100% dele aqui. Então, volta aqui a dica de Fibonacci para saber se é uma correção ou uma reversão. A gente bateu no alvo de Fibo, 100% de Fibo, começou a lateralizar o mercado, violou fundo, vai reverter. Outro exemplo aqui, ó, pivôzinho, armou esse pivô aqui, ó, ainda não tinha acontecido, então a gente vê o pivô sendo armado, vai reverter? Será que vai reverter? Ó, começa a subir, cara, não passou nem de 61.8, tá com força essa tendência, olha lá, não deu outra. Então projeta aqui, buscou 100% de Fibo, ó. Bateu 100% de Fibo ou 161%, o negócio depois derrete, ó, olha lá, derreteu, violou esse fundo anterior violado, já não é uma tendência de alta. Então, para ser uma correção, tinha que ter segurado aqui, ó, esse candle. Para aqui, ó, não pode passar do fundo anterior. Aí é só uma correção. Ó, então a gente tem duas coisas somadas, cara. O pivô de reversão bateu num alvo Fibo, seja no segundo ou no terceiro alvo Fibo, e aí começa a cair o mercado, viola o fundo anterior, acabou. Já não é uma correção. A gente está falando aqui de uma reversão no mercado. Então aqui, ó, pessoal, vou trocar outro tempo gráfico, vamos ver gráfico diário então. Ó, gráfico diário agora de Adobe. Então, ó, estamos aqui numa tendência de alta claríssima. Não tem jeito, vai ter umas correções no meio do caminho. Não vai subir em linha reta. Você não pode achar que qualquer candle vermelho, o negócio vai reverter. Então, você vai usar os critérios que eu tô te passando aqui nessa aula. Você vai falar, tá, o candle vermelho teve menos volume, ó. Teve, ó, volume baixo comparado com esses aqui, ó, dos candles altistas anteriores. Pô, beleza. Ele ultrapassou retração de Fibo. Então vamos ver se passou retração de Fibo, ó. Você tem que enxergar isso aqui, ó. Puxou, corrigiu, puxou, corrigiu, puxou, corrigiu. Então, ó, deixa eu até aumentar isso aqui. Esse candle, a pessoa tem que entender que isso é uma correção disso aqui, ó, só dessa pernada. Igual aqui atrás. Esse candle aqui, ó, era uma correção, ó, desse movimento, daqui até aqui. Corrigiu. Respeitou Fibo. Show de bola. Segue a tendência de alta. Depois a gente puxa do fundo até o próximo topo do mercado, ó. Próximo topo. Puxou, corrigiu. Segurou na 38 de Fibo, ameaçou ir na 50, continua a tendência de alta. Beleza. Aí a gente tem, ó, esse movimento desse fundo até esse topo. Começa a corrigir. Será que respeitou Fibo? Não precisa nem botar, dá pra ver no olho. Aí vou botar aqui pra aula ficar bacana. Botei aqui, ó. Puxou, corrigiu. Foi nem na 50% de Fibo. Começou a subir, vai seguir a tendência. Não vai reverter. Isso é só uma correção. Agora, uma outra questão aqui importante. Média móvel. Vai te ajudar também a saber se é uma correção ou não. O vídeo anterior do canal foi de calibragem de médias móveis. É como você descobre qual é a melhor média móvel possível para você usar naquele ativo e naquele tempo gráfico. Vale muito a pena conferir esse vídeo, tá? Porque é disso que eu vou falar agora. Para te ajudar a saber se é uma correção, você vai colocar uma média móvel apropriada, ou seja, uma média móvel que reflete bem a tendência em andamento. E aí você vai ver se essa média móvel está sendo violada ou não. SMA, Simple Moving Average, é que eu uso, também vai funcionar para você que usa a média móvel exponencial. Vamos ver o período, tá 16. Vamos colocar aqui, ó,
uma média de 8. Média de 8. Média de 8 tá muito rápida para esse mercado. Média móvel de 20. Tá muito atrasada para esse mercado, tá? Tem aula completa disso, tá? Aqui eu fiz rapidinho, só para você ver. Então, encontramos aqui uma mais ou menos, ó, tá funcionando aqui, corrigiu o mercado, tocou aqui, ó. Aqui também chegou a quase tocar nela e parece que vai voltar a subir esse mercado, ó. Vai subir lá, vai seguir a tendência de alta. Então, encontramos aqui uma média móvel que tá suavizando, ó, representando essa tendência. Olha aqui, veio aqui, foi abaixo dela, beleza. Então, qualquer correção que você vê, cara, tá passando muito, ó, a média móvel tá ali, o negócio derrete aqui, você já suspeita, cara, não deve ser uma correção saudável. Então, uma correção saudável, ela vai tocar na média móvel e vai voltar a subir. Qual média móvel? Novamente, a média móvel que melhor representa essa tendência. Se eu colocar aqui em Tesla, geralmente faz uns movimentos explosivos, a gente precisa de uma média móvel mais rápida para Tesla. Caso uma média móvel de 8 períodos, por exemplo. Então, você vai ver, cara, o negócio tá, ele faz o pullback, o preço. Toca na média e volta a subir, violou essa média, começou a trabalhar abaixo da média, provavelmente não é só um pullback. O pullback saudável ele vai tocar na média e vai retomar a tendência. Ou seja, a gente falou aqui de você olhar o volume para você ver se é uma correção saudável, se tem um volume contido. A gente falou aqui de você ver se bateu numa projeção de Fibonacci. Cara, bateu numa projeção de Fibonacci, tudo bem, pode só corrigir. Mas bateu numa projeção de Fibonacci, armou um candle vermelho com convicção. O candle vermelho foi acompanhado de volume. Você vai somando todas essas informações e você fala, cara, acredito que trata-se de uma reversão. Talvez eu faça até uma parte 2, porque esse é um assunto muito importante no mercado, tá? Então preciso saber se vocês gostaram do vídeo, se quer que eu faça mais vídeos sobre reversão e correção. Então soca a mão no like. E eu quero te convidar a assistir meu mini curso gratuito, 100% gratuito. Se liga só aqui na plataforma XStation 5, #parceria. Você vai vir aqui, ó, configuração inicial, parte educacional, tá aqui, ó, o cara do mercado, meu curso gratuito de investimentos, beleza? Então, são os primeiros passos nos mercados internacionais. Você vai saber como negociar ações, ETFs, índices, qualquer coisa que você queira negociar, França, Itália, Índia, Alemanha, qualquer coisa que você queira negociar, você vai conseguir encontrar aqui nessa plataforma, nosso parceiro. Então não deixa de assistir esse curso, é de graça, por enquanto é de graça, então aproveita, o link tá aqui embaixo. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço!